Acabou de vez, já era, o Bitcoin tá indo buscar 73 mil dólares e não tem o que fazer. Bear market chegou. Vem de perto, vem. Se você tá esperando eu falar isso, desiste, não tem o que se fazer. Não vou falar isso pra você. Eu ainda estou otimista com o cenário do Bitcoin. E o que eu tenho pra dizer pra você é, existe sim essa possibilidade. Mas para isso nós temos o plano A e o plano B. E aí você vai entender a diferença entre o que a gente faz e em cada momento que a gente faz. Vem comigo. Primeira coisa que você precisa entender é, o Bitcoin respeita duas coisas, macroeconomia e padrões gráficos. Sobre padrões gráficos, eu mostrei inclusive aqui pra galera do meu grupo fechado. O primeiro item que eu gostaria que você visse é, momento atual agora desse vídeo é Bitcoin a 90 mil dólares, lembrando que agora são praticamente 1 da manhã, na virada de segunda para terça. E nós estamos vendo, tá vendo que existe uma faixa aqui, ó, esse gomo azul aqui, ó. Isso aqui representa, pessoal, esse espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento tem um nome, isso aqui se chama gap. Gap é quando dentro do mercado financeiro as operações param no final de semana, porque isso aqui é gráfico da Bolsa de Chicago, tá? Bitcoin futuros da Bolsa de Chicago. Estou falando para você simplesmente na maior bolsa do planeta. Então eles pararam aqui, ó, e esse item aqui, ó, esse gap, inclusive tinha gerado um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás. Olha quanto tempo, olha quantos dias se passaram desde esse gap. E aí o que nós vimos foi o fechamento desse gap nesse momento aqui. Esse era um ponto importante também que precisava ser buscado. E agora, vale ressaltar que existe um outro gap, tá? Quando você começar a ver as acelerações novamente, porque eu acredito que veremos ainda esse ano, você deve reparar e lembrar desse vídeo aqui, ó. Assim como aconteceu esse gap aqui, gap de 92, existe esse gap aqui também, ó. Olha o tamanho desse gap aqui, ó. Saulo, qual que é o valor desse gap? Basicamente nós temos que ver o Bitcoin subindo a 117 mil dólares. E aí eu poderia falar que banda de Bollinger está extremamente estressado, eu poderia falar que RSI está extremamente estressado, RSI estocástico, pelo amor de Deus, não preciso nem vou falar para vocês, está extremamente, enfim, está tudo extremamente no máximo. Precisamos ver, de alguma forma, nem que seja um respiro no gráfico do Bitcoin. E isso aqui é mercado. Só que existe um outro fator que talvez você não está dando atenção, que é o fator de macroeconomia. E eu estou falando também de histórico político, histórico financeiro, porque tudo isso influencia. Ó, vou dar um exemplo para você. Primeiro fator que você precisa saber, existe uma ferramenta monetária que se chama Quantitative Easing e Quantitative Tightening. Quantitative Easing QE, Quantitative Tightening QT. O que acontece, gente? De forma bem resumida, assim, ó, vou ter que enxugar, tá? O QE é como se o governo injetasse dinheiro na economia. E o QT é como se ele retirasse. Saulo, mas por que ele faz isso? Para controlar a inflação, para gerar, para estimular empregos e etc. Aí cada momento ele usa essa ferramenta para um motivo, ok? E aí com um determinado viés. Por que eu estou falando isso? Porque nós vínhamos lá, por exemplo, no halving passado de 2020 para 2021, você vai reparar que nós vínhamos com um quantitative easing, ou seja, um mercado injetando liquidez. Nós tínhamos uma inflação em mais de 9%, a gente tinha, as reservas bancárias estavam em aproximadamente 4,5 trilhões. E a TGA, que é como se fosse a conta bancária do Fed, ela ficou tão baixa, que chegamos a números menores que 100 bilhões no caixa. Eu tô falando que 100 bilhões é muito pouco para um caixa que costuma ter trilhões, ok? Ou seja, tudo isso, reservas bancárias no talo, inflação lá em cima, uma política monetária de facilitação do dinheiro percorrer na mão da população, tudo isso favoreceu o aumento do preço do Bitcoin. A fase que nós estamos agora é o contrário. Nós estamos, enquanto lá eles saíam do Quantitative Easing e entravam no Quantitative Tightening, nós estamos percorrendo todo o resultado desse processo, ficou lá no QT desde então, e agora nós estamos vendo a inversão dessa polaridade. Nós vamos ver agora o início, agora em 2025, do Quantitative Easing, ou seja, as coisas começam a se ajustar para que o dinheiro volte a fluir na economia. Então isso tende a ajudar muito o mercado de cripto. Daí você imagina o que vem por aí, tá? Inflação lá era 9, acima de 9. Hoje eu tô falando que a inflação está abaixo de 3, ok? Já estamos com menos de 1/3 da diferença aí. Reservas bancárias, a mesma coisa. Lá era 4 e pouquinho, aqui tá 2 e alguma coisa. Então quase metade do que foi. Lembra do TGA que eu citei, a tal da conta bancária do Fed? Pois bem, lá era menos de 100 bi. Agora tá com mais de 1 tri. Mais de 1 trilhão de dólares. É uma reserva astronômica. E essa reserva agora vai também começar a ser diluída e ser injetada. Eu tô falando para vocês que só agora, nessa próxima semana, tem 250 bilhões sendo injetados no mercado novamente. E aí, quando você me pergunta assim, Saulo, podemos chegar sim na casa de 70 mil dólares, por exemplo? Tá, podemos, pessoal. 70, 60, 48, existem esses números aqui nos indicadores. Claro que existe, mas o principal ponto é o quanto o mercado está amadurecendo essas informações que estamos recebendo. Até porque, quando a gente começa a falar de Bitcoin esse ano de 2025, a gente tem que lembrar que existe institucional colocando a mão aqui dentro. E quando tem institucional, eles começam a sondar o que vem pela frente, as informações, as notícias, movimentações do Fed, injeção de liquidez ou não. E detalhe importante, essa grana está para vir
para Bitcoin. Depois de Bitcoin, aí então a gente vai ver out-season, e aí vem todo o fechamento do que tem que acontecer. Então, moral da história. Tenho expectativa de alta? Tenho. Mas isso não descredibiliza o momento, por exemplo, aqui ó, do mensal, a gente vê a marca de 87 mil dólares sendo buscada. Sim, isso é real, isso pode acontecer. E se acontecer? E se na hora que ele vier buscar 87, ele fizesse, por exemplo, um pavio e buscasse, por exemplo, 83? Você tem gordura? Você tem margem para segurar esse tipo de problema? Esse é um primeiro ponto. Saulo, eu não opero futuros, eu estou comprado em spot. Bom, que bom para você. Agora, quem opera futuros vai ter que ter estômago, tá? E não só estômago, mas caixa. Só que lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha o plano A e o plano B? Ele buscar 87, 83 mil dólares é o plano B. Eu não estou focado nisso. Essa não é a minha ideia principal. A minha ideia principal é ficarmos de olho na recuperação desse mercado. Por quê? Porque nós podemos ver que tanto no diário, quanto no 3 dias, quanto no semanal, todos os indicadores estão gritando por respiro. Mas gritando com força por respiro. Então a minha reflexão que eu deixo para você é, Bitcoin já está voltando agora, está querendo buscar 91. Já tocou aqui em 91 mil dólares. Então, me diga uma coisa. Se o Bitcoin acelerasse hoje para buscar de novo 94 mil dólares, 98 mil dólares, 102 mil dólares, 107, 112. A pergunta é, você ficou tomado pelo pânico ou você utilizou esse momento para falar, meu, agora eu vou tomar da chinesada a preço de banana? Você realmente está posicionado? Você realmente tem feito aportes? Saulo, eu não aguento mais fazer aporte, não há mais caixa. Cuidado com isso também, cuidado com essas frases, porque são esses momentos de recalculação de rota que a gente começa a perceber se você estudou, se você fez o dever de casa, se nesses momentos de baixa, o pouco que talvez você ainda tenha, se você está multiplicando ele, se você está fazendo operações de short, por exemplo, para quem opera futuros, o quanto você está usando isso ao seu favor. Então fica aí uma reflexão para você, tá? Saulo, mas eu tô com medo dele voltar a recuperar preço e eu perder dinheiro. E aí, de novo, se você tem esse medo, repense, não estou falando para você investir, mas repense, inclusive, suas estratégias de spot. Porque eu tô falando para você que, por exemplo, se a gente vai lá na SUI, vou dar uma SUI de exemplo aqui, ó, SUI a 1,60, pode facilmente dobrar de preço caso o Bitcoin volte para 117 mil dólares. Porque ele vai ter valorizado aproximadamente 28%. 28% geralmente pode gerar um impacto 2 ou até 3 vezes maior nas próprias altcoins nesse tipo de cenário. SUI é um exemplo. E detalhe, não estou afirmando que isso vai acontecer. Estude você, a responsabilidade é sua, faça o seu dever de casa. Mas estude outras moedas também. Depois não adianta reclamar. Tem alguma coisa que eu não tenho falado e você gostaria que eu falasse? Coloca aqui pra mim nos comentários. E já deixa um like aqui também, pô, salva o vídeo, eu tô aqui todo dia por você, então faz essa por mim aí também. Ah, clica aqui também em recompartilhar.